Vamos ler aqui uma passagem que está em Judas 1:9. Vai dizer assim: é um assunto bastante interessante. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Que Judas, o que Judas ele está falando aqui? Ele está falando, irmão, ele está condenando o que muitas pessoas fazem dentro das igrejas, o que muitos cristãos, principalmente esses pentecostais, fazem. Quer desafiar Satanás sem ter necessidade, quer pronunciar juiz. Eu te coloco debaixo dos meus pés, eu te esmago. Vem Satanás que eu te arrebento. Você sabia que muita gente que faz isso quebra a cara e Deus ele permite? Por quê? Porque o próprio Deus, aqui ó, Judas, ele tinha o Espírito Santo. Ele está dizendo, não sejais semelhante a estes que lançam maldição sobre aquilo que eles acham que tem autoridade para lançar. E ele vai colocar o próprio diabo como um exemplo. Ele disse assim, quando quando Miguel, ele foi disputar pelo corpo de Moisés com o diabo, ele não usou juiz de maldição contra o diabo. Antes, ele disse que o Senhor te repreenda. Que significa isso? Estou tentando me concentrar porque está muito barulho aqui de um som. Ele falou assim, Miguel ele não usou falar juiz de maldição. O que é o juiz de maldição? Miguel, ele estando a serviço de Deus, deixando claro que ele não tem poder para vencer Satanás, e eu vou explicar por quê. E essa passagem de Judas prova exatamente isso. Nesta peleja, Miguel recuou, porque ele não pôde com Satanás. Mas ele não ousou dizer, eu te coloco debaixo dos meus pés, eu te arrebento, Satanás, porque eu estou em nome do Deus Altíssimo. Não. Então Judas ele condena isso. Tem essas pessoas que colocam, sabe aquelas pessoas, Satanás, eu te coloco debaixo dos meus pés, eu te esmago, tu não tem poder nenhum, irmão, pelo amor de Deus. Essas pessoas, depois que elas fazem isso, é triste a vida delas. Porque ali na igreja ela está dizendo que põe Satanás debaixo dos pés. Quando ele sai da igreja, quem põe ele debaixo dos pés e pisa na cabeça deles é Satanás. Por causa da ignorância. Então eu queria falar aqui sobre três coisas, três curiosidades sobre o poder de Satanás, sobre o império dele. O primeiro, você sabia, a Bíblia fala que todas as autoridades elas devem ser respeitadas, porque nenhuma autoridade ela não vem senão de Deus. E você sabia que Satanás ele é uma autoridade e o próprio Deus respeita essa autoridade dele. É tanto que tem coisas que ele faz, Deus intervém, e tem coisas que ele faz e Deus não intervém. Ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade que comanda os principados e potestades das trevas? Mas ele é uma autoridade. E muitas pessoas se esquecem disso. Deus ele é a autoridade suprema. E tem o diabo que é a autoridade que está acima dele. Deus ele é a autoridade suprema do bem e o diabo ele é a autoridade suprema do mal. Ele é o oposto de tudo aquilo que Deus é. E ele é tanto o oposto que é justamente isso que eu vou falar. A segunda coisa, ele não só é uma autoridade, como ele é a segunda autoridade mais poderosa de toda a humanidade, de toda a existência. Ele é a segunda mais poderosa. Como eu falei, ele é sempre o oposto de Deus. Deus ele é o quê? Ele é a primeira e única autoridade que contém todo o poder. E Satanás, ele é a segunda. Ele sempre está abaixo de Deus. Ninguém, deixando claro que ninguém pode vencer Satanás a não ser Jesus Cristo, a não ser Deus. É por isso que quando você vê que até para expulsar um demônio que está abaixo de Satanás, você não tem poder e nem autoridade sobre ele. Não tem. Mas tem irmão que expulsa, mas só expulsa se tiver uma vida em santidade e usar o nome de quem? De Jesus.
É pelo nome de Jesus, é pelo temor que eles têm de Jesus que eles saem, não é pelo irmãozinho, não. Ninguém tem autoridade para mandar, nem nenhum demônio ele obedecer, não. Agora, se tiver uma vida de santidade, servir a Jesus, Jesus ele deu esta autoridade e o demônio se submete, porque é uma autoridade que vem de Jesus. Então ele sabe que quando esta autoridade for usada, ele é obrigado a se submeter a essa autoridade deste poder, do poder que há neste nome, que é no de Jesus. Então o diabo ele é a segunda autoridade mais poderosa. Não existe isso de dizer, ele não tem poder, ele não pode nada. Isso é uma ignorância enorme da parte dessas pessoas e é triste o fim que elas têm. Segundo, que você não deve fazer o que Judas está falando aqui por causa dessas 10 coisas, por causa dessas duas coisas. A primeira, o diabo ser uma autoridade, a segunda, ele ser a segunda maior autoridade, já que Deus é a primeira autoridade, você não deve desafiar ele sem que haja uma necessidade. Quer pôr Satanás debaixo dos seus pés? Você não precisa subir no palco da igreja e dizer, num altar da igreja, e dizer, eu vou botar Satanás debaixo dos meus pés. Você não precisa disso. Põe Satanás debaixo dos teus pés, quando vê o endemoniado, expulsa o demônio. Você está pondo ele debaixo dos teus pés. Cadê que esses que põem Satanás debaixo dos pés no altar tem coragem de expulsar um demônio? Não tem. É neste momento que nós devemos desafiar Satanás. É quando oramos para a macumba ser desfeita, para a vida da pessoa ser abençoada, para um demônio ele sair. É neste momento que é necessário enfrentar Satanás. Mas há ocasiões que não devemos chamar ele e não devemos bater de frente com ele se não houver uma necessidade. É tanto que a Bíblia não nos diz para ir de encontro ao mal, mas se desviar do mal. E quem é o mal? É o diabo. E nós devemos o quê? Nos desviar dele o máximo possível. E essas pessoas fazem aí de encontro a ele, né? É interessante que eles querem fazer isso, ficam falando um monte de coisa, mas na hora mesmo H, que precisa expulsar um demônio, na hora mesmo que precisa fazer a obra de Deus, meter a cara lá na rua para pregar o evangelho, eles não querem. Cadê a autoridade deles? Né? Eles não querem. E é nesse momento que a gente está desafiando o diabo. E Deus, ele nos protege, porque ele nos deu esta permissão para desafiar o diabo por meio do quê? Da pregação do evangelho, porque as pessoas ouvem o evangelho e creem. Então nós estamos desafiando Satanás neste momento e é necessário, ao expulsar um demônio, ao orar para desfazer uma obra de feitiçaria, ao orar para Deus dar livramento à vida de alguém, nós estamos desafiando Satanás e é necessário. Mas chamar Satanás para pelejar com a pessoa, para dizer que ele não tem poder, isso, aquilo, outro, isso é coisa de menino, isso é coisa de ignorante, analfabeto bíblico. Nem Miguel fez isso, Judas vai dizer isso, não façam isso. Não ousem falar coisas que não convêm a nenhuma autoridade, nem mesmo ao diabo. Porque Miguel, estando a serviço de Deus, quando foi pelejar com o diabo, ele não usou amaldiçoar o diabo, ele não usou dizer que isso, aquilo, outro. Antes, ele disse que o Senhor te repreenda. Ele pelejou enquanto pôde. E quando ele viu que não dava para ele, como eu falei, somente Deus tem o poder de vencer Satanás. E esta é a maior prova disso, é que quando Miguel viu que não dava para ele, ele falou o quê? Que o Senhor te repreenda, Satanás. Porque ele estava perdendo na peleja. E quando ele disse que o Senhor te repreenda, é como se ele dissesse, o Senhor Jesus, ele está nesta peleja agora. É como se ele tivesse chamado Jesus para estar ali e ter com o diabo. É como se ele dissesse, Senhor, não estou conseguindo. Eu não estou dando conta. Então eu quero que o Senhor venha e dê um jeito. E Satanás, então, ele saiu. Quando ele disse que o Senhor te repreenda, é como se Jesus ele nem precisasse se levantar do trono, não. É como se ele olhasse lá de cima e dissesse, sai, Satanás. E ele saía, pronto. Porque Satanás tem medo dele, ele sabe que ele não pode. Ele sabe como coisa é ele enfrentar Gabriel, é ele enfrentar Miguel. Outra coisa é ele enfrentar Jesus. Na batalha que teve no céu, Miguel ele expulsou o diabo. Não era porque ele tinha mais poder do que o diabo, não. É porque Deus determinou.
Jesus não quis pelejar contra Satanás por ele ser o Criador e Satanás ser uma criação dele. Ele achou que não convinha. Aí ele colocou o Miguel, mas ele deu autoridade ao Miguel. Ele falou, Miguel, tu tá com todo o poder agora para expulsar Satanás. Deus, ele determinou. Ele deu a Miguel tudo aquilo que ele precisava para que ele expulsasse, e ele conseguiu expulsar por causa disso, porque Deus é como se Deus ele tivesse dado esse poder a ele, essa autoridade a ele para expulsar, porque ele não quis, né, batalhar com o diabo, porque ele está muito acima, ele não vai se igualar, ele não se iguala. Sempre ele colocou anjos para pelejar com Satanás, e você vai ver que nem Jesus, ele ousou desrespeitar a autoridade de Satanás. E olha que Jesus pode sim. Jesus poderia muito bem lá no deserto, a gente vai ver, quando Satanás se apresenta para ele, Jesus poderia muito bem dizer, ah, Satanás, o que tu vem fazer aqui? Eu sou maior do que tu, eu vou te botar debaixo dos meus pés, eu vou te esmagar. Poderia ou não poderia? Poderia, e Satanás não iria dizer nada. Porém, Jesus, ele não faz nada disso. Jesus, ele não faz nada disso. Os demônios se submetiam a Jesus sem nem precisar ele mandar. A Bíblia fala que o endemoniado viu ele de longe, correu e se curvou diante dele, aos pés dele, sem ele nem precisar mandar, porque eles reconheciam a autoridade dele. E lá no deserto, Jesus, ele sendo mais poderoso do que Satanás, mesmo na carne, mesmo ele sendo homem, ele era mais poderoso do que Satanás. O poder dele estava ali, nas mãos dele. Jesus, quando ele veio, ele não veio sem poder. É tanto que ele ressuscita Lázaro. É tanto que ele faz milagres. Ele tinha poder, né? Mas ele cala a boca de Satanás com a palavra, né? Ele em nenhum momento lança juiz de maldição, eu sou maior do que tu, eu vou te arrebentar, eu vou te pôr debaixo dos meus pés. Esses crentes ignorantes ousam fazer coisas que nem Jesus ousou fazer com Satanás. Entende? Jesus calou ele, foi com a palavra, e foi assim que ele nos ensinou. Quer calar Satanás? Quer enfrentar ele? Quer bater de frente com ele? Vive uma vida de santidade, vive uma vida de oração, de jejum, de louvor, de leitura da palavra, de obediência a Deus, para desfazer as obras de Satanás por meio do nome de Jesus, que aí tu vai enfrentar Satanás e vai vencer. Não é esse negócio de ficar dizendo que coloca ele debaixo dos pés e esmaga, não. Daqui a pouco ele está esmagando a cabeça dessas pessoas que faz isso aí. Né? A vida dessas pessoas se torna uma vergonha por causa disso, por causa da ignorância deles. E Deus permite, porque Deus está vendo, é um ignorante. Nem eu ousei fazer isso. Imagina Jesus olhando lá do alto, sentado no trono, um cara dizendo que vai pôr o Satanás debaixo dos pés dele, que ele é isso, aquilo, outro, que ele é cheio de Deus. E imagine Jesus aqui na terra, se lembrando do tempo que ele estava na terra e pensando, nem eu fiz um negócio desse. Aí um cara desse vem com uma coisa dessa, aí ele permite, vai lá Satanás, dá umas bufetadas nele para ele aprender onde é o lugar dele. Porque o diabo, ele é uma autoridade, e até Deus respeita a autoridade dele. Então isso é uma ignorância imensa da parte dessas pessoas. Ignorância, ignorante. Judas está falando isso. Não sejais igual aos que fazem isso. Porque Miguel, indo contender com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não usou falar palavras de maldição a Satanás, ao diabo. Antes, quando ele viu que não ganhava na peleja, na luta, ele chamou por Jesus. E pronto, acabou-se. Bastou ele invocar o nome de Jesus, Satanás saiu correndo. Ele não precisou falar que ia pôr ele debaixo dos pés, nem coisa do tipo, não. E Judas está dizendo, não façam isso.